minutos, colocando e fazendo a exposição de cada um desses trechos, começando lá pelo capítulo 1, quando João fala sobre aquele que é o verbo, aquele que existe desde o princípio, que é o verbo da vida que se manifestou entre nós, fazendo uma referência à vida de Jesus a esse mundo. Nada é mais perfeito, nada é mais maravilhoso do que nós olharmos para a história e de que sabermos que um dia o próprio Deus, ou o Filho de Deus, encarnado numa figura humana, ele colocou os seus pés sobre essa terra, e ao ser literalmente perseguido, rejeitado e torturado e morto por aqueles homens perversos, que na verdade é uma representação do que nós somos. Então esse é o grande e o maior milagre de toda a história, Cristo vindo a esse mundo. E a partir daí João vai fazer então uma série de colocações, de ensinos, falando sobre o pecado, falando sobre as nossas batalhas, falando sobre o amor fraternal de uns para com os outros, sobre a vitória do maligno. Na última mensagem falando sobre o anticristo, que na verdade é qualquer pessoa ou qualquer movimento que se coloque contra Cristo ou no lugar de Cristo. Tome cuidado. São alertas que João vai trazendo ao longo da sua carta, da sua epístola. Mas nessa noite nós veremos no capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 10, que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica de todo aquele que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Assim lemos até o verso de número 10. Essa semana eu li uma frase, era um texto na verdade, mas apenas uma frase, que dizia que o ser humano não é guiado por pensamentos, conhecimentos e opiniões. Ele é guiado por paixões. Essa frase é muito interessante e ela faz todo sentido, porque em última análise não importa quanto conhecimento uma pessoa tenha, não importa quais pensamentos ela tem na sua mente e quais opiniões ela vai construindo ao longo dos anos, em última análise ela sempre será guiada pelas paixões do seu coração. Então, quando você olha para uma pessoa fanática por futebol, por exemplo, e para você pode não fazer o mínimo sentido, mas não se engane. Se aquilo é o que ela ama,
seu time. Se ela precisar brigar com alguém na rua pelo seu time, ela vai brigar, como a gente vê acontecendo. E como que se explica isso? É uma paixão, não tem explicação. É o que ela ama, é o que ela quer e é o que ela vai fazer. Se nós puxarmos isso para outros exemplos, você olha para algumas pessoas e pensa: como que uma pessoa pode tomar uma decisão como essa, um absurdo de uma coisa estúpida como essa? Mas em última análise ela só faz aquilo porque ela está seguindo os instintos do seu coração. É o que ela ama, é o que ela está apaixonada. E quando uma pessoa ela cede aos instintos das paixões do coração, ela vai fazer as coisas mais loucas, mais arbitrárias, mais inexplicavelmente possível. Porque na verdade ela não é guiada pela razão, pelo pensamento ou pelo conhecimento, ou até mesmo opinião. Ela é guiada por paixões. E aqui então cabe talvez a pergunta mais importante: qual é a paixão do seu coração? Qual é o que é que move você todos os dias a fazer o que você faz? O que você ama a tal ponto que você não poderia viver sem? Aquela famosa pergunta: se você tivesse que ir para uma ilha solitária, o que você levaria ou quem você levaria? Então, tudo isso é importante para nós fazermos uma autoanálise, ou que a palavra de Deus faça uma análise de nós mesmos, melhor dizendo, para que nós identifiquemos as nossas paixões e as tratemos. Porque se a nossa paixão não for por Deus, se o nosso entusiasmo não for pela obra de Cristo, se o que move a nossa existência não for a glória de Deus, qualquer coisa que você coloque no lugar vai matar você. Pode ser o seu filho, pode ser a sua família, pode ser uma causa, pode ser a coisa mais nobre possível. Se o nosso coração não estiver literalmente apaixonado, e se ele não amar as coisas de Deus profundamente e sinceramente, então qualquer outra coisa vai destruí-lo ou matá-lo. Mas a parte triste disso tudo é que você não pode amar a Deus simplesmente por querer. Você não pode sair dessa igreja hoje decidido a amar a Deus e fazer da sua vida algo diferente. Agora eu vou amar a Deus, vou amar a palavra de Deus, vou me dedicar às coisas de Deus. Você não pode fazer isso por você mesmo, se Deus não fizer isso por você. O Evangelho nada mais é do que Deus fazendo coisas por pecadores. E uma das maiores coisas que Deus faz por nós é despertar o nosso coração para as suas grandes coisas. E quando nós então compreendemos que Cristo morreu por nós, então nós somos despertados e atraídos para viver por Ele e para a honra e para a glória dEle. E é isso que João faz em toda essa carta. Ele faz uma diferença entre aqueles que vivem na luz e aqueles que vivem nas trevas, aqueles que exercitam o amor e aqueles que exercitam o ódio, aqueles que vivem na verdade e aqueles que vivem na mentira. E a partir desse texto, no capítulo 3, ele vai fazendo uma distinção entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós realmente amamos. E eu quero chamar a sua atenção, antes de mais nada, para o versículo 1. Porque o versículo 1, ele é, de uma certa maneira, a parte mais importante dos argumentos de João para chamar a atenção daqueles leitores da igreja. E ele começa assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Veja a linguagem que João usa. É como se ele estivesse olhando para aquelas pessoas, embora fosse uma carta, mas é como se ele estivesse chamando a atenção daqueles leitores e dissesse: olha, observe, preste atenção.
Esqueça todas as outras coisas e olhe para isso que eu vou falar agora. Veja, observe, preste toda a sua atenção e reconheça o grande amor que Deus tem concedido a vocês, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós gostamos de pensar que o mundo se divide em religiões: católicos, evangélicos, espíritas, adventistas, testemunhas de Jeová, metodistas, e tantas outras mais, sejam religiões afro-africanas, enfim. Mas a única divisão que existe, na verdade, é o que João chama de filhos de Deus no versículo 1 e de filhos do diabo no versículo 10. Ou nós estamos na extremidade daqueles que são chamados filhos de Deus, ou na outra extremidade daqueles que são chamados de filhos do diabo. Não existe absolutamente nada que esteja entre esse meio termo. Ou uma pessoa pertence a Deus e o seu coração é para Deus, ou ela pertence ao diabo e serve o diabo. E nesse texto que nós lemos, João vai apresentar então 3 motivos pelos quais nós devemos viver uma vida santa, e porque nós devemos então nutrir um profundo sentimento de amor pelas coisas de Deus, e porque nós devemos exercitar a santificação. E o primeiro motivo, no verso 1, simplesmente porque Deus, o Pai, nos ama. Você não vai encontrar o verdadeiro amor numa pessoa, você não vai encontrar o verdadeiro amor numa comunidade, você não vai experimentar o verdadeiro amor experimentando relações das mais variadas possíveis. O verdadeiro amor, ele flui de Deus. É o que ele diz no versículo 1. Vejam o grande amor que o Pai concedeu a nós, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E isso é uma coisa profundamente extraordinária, porque na verdade nós éramos filhos das trevas, porque nós éramos filhos do diabo, porque nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós somos chamados de filhos de Deus, porque Deus nos ama. Que grande amor! Em outras palavras, que amor maravilhoso, que plano grandioso da salvação de Deus, que demonstração poderosamente grande é que Deus revelou na cruz. E quando ele usa a expressão filhos de Deus, não é uma designação para uma igreja, aquela igreja lá, os filhos, não. É uma designação que refere-se a uma realidade daqueles que foram transformados literalmente em filhos de Deus. Eu não sei se alguém aqui já acompanhou o processo de adoção, mas eu tenho um tio que foi adotado, e eu lembro que a história, na verdade, eu lembro que eu era pequeno, mas foi um processo difícil, burocrático. Mas quando uma pessoa entra no cartório e aí a pessoa consegue registrar aquela criança que não foi biologicamente gerada, e aí consegue colocar o sobrenome e o cartório vai lá e carimba, então aquela criança passa a ser realmente filho ou filha daquela pessoa. É isso que o Evangelho faz. Quando o nome de Deus é colocado no nosso nome, quando Deus escreveu o nosso nome no livro da vida, e quando Cristo morreu em nosso lugar, há 2000 anos atrás, isso nada mais é do que a confirmação de que Deus nos ama e de que agora nós somos filhos de Deus. É uma realidade, e por essa razão, diz o versículo 1, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Não espere que as pessoas te entendam, não espere que as pessoas compreendam o Evangelho como você compreende, não espere que as pessoas entendam a lógica da vida cristã, porque se elas não conhecem a Deus, também não podem conhecer os desígnios de Deus. Mas João vai enfatizar por várias vezes que nós somos filhos de Deus no verso 1. No versículo 2 ele diz o que nós seremos no futuro,
seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de ver como Ele é. Imagine você que um dia nós estaremos corporalmente, fisicamente, presencialmente diante de Cristo. E da mesma maneira como eu estou olhando para vocês e vocês estão olhando para mim, nós então olharemos com os nossos olhos o Senhor da vida e seremos como Ele é. Diz o verso 2: os nossos corpos não terão imperfeições, não teremos limitações, as dores não farão parte, as angústias, as tribulações, as provações, tudo ficará para trás, porque nós olharemos para Ele e seremos como Ele é, e veremos como nós também haveremos de ser. Mas no versículo 3, ele diz o que nós devemos ser nesse mundo, e assim mesmo se purifica todo que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Enquanto nós não olhamos para Ele, enquanto nós não nos tornamos como Ele é, então todo o nosso empenho deve ser no sentido de nos purificarmos dos nossos pecados, lembrando que a volta de Cristo é um dos grandes motivos e incentivos para uma vida de santidade. E o amor de Deus vai nos acompanhar por toda a nossa vida, assim como nós recebemos a bênção apostólica ou a bênção araônica todos os domingos. O incrédulo que peca é uma criatura que peca contra Deus. Mas um cristão, um filho de Deus que não se purifica, na verdade ele está magoando o Pai. É uma relação totalmente diferente entre o pecado dos não cristãos e o pecado dos filhos de Deus. E os filhos de Deus não querem magoar o Pai. O segundo motivo pelo qual nós devemos levar uma vida santa é o que João vai expor do versículo 4 ao versículo 8, quando ele vai dizer que Deus, o Filho, morreu por nós. Se os irmãos observarem, a partir do versículo 4, ele vai dizer então que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas no versículo 5 ele diz: sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe. Em outras palavras, Cristo, quando diz que Ele se manifestou, é exatamente, e a explicação melhor para isso é exatamente e literalmente o fato dele ter caminhado entre nós, assim como nós podemos caminhar entre as pessoas. Ele esteve aqui de verdade, e é importante nós enfatizarmos isso, porque nós nos esquecemos de que Ele esteve aqui, e ao estar aqui entre nós, Ele o fez para tirar os nossos pecados. E o que é o pecado, senão o que Paulo vai dizer em Romanos 14, que tudo que não provém da fé é pecado? Ou então o que Salomão diz em Provérbios 24, que os desígnios do insensato são pecados? Ou então Tiago no capítulo 4, que todo aquele que sabe o que deve fazer e não o faz, nisso está pecando. Mas quando João define o pecado, ele o define como uma transgressão da lei, uma contaminação, uma injustiça e principalmente a rebelião, que é a raiz principal de todos os pecados. Eva se rebelou contra Deus quando comeu o fruto. Adão se rebelou contra Deus quando acompanhou a sua esposa. O filho de Noé se rebelou contra Deus quando ridicularizou seu pai no momento de vergonha. E desde então todos nós temos nos rebelado contra Deus. E é por isso que o Evangelho, ele transforma a nossa rebelião contra Deus em paixão pelas coisas de Deus. Humanamente falando, eu jamais poderia amar as coisas de Deus se Deus não tivesse me amado primeiro. Então lembre-se que tudo que Jesus fez na cruz foi literalmente para destruir as obras do diabo e para te dar uma nova condição. Lá nos Evangelhos tem uma história muito interessante, que é a parábola do homem valente. Então Jesus compara esse mundo como um palácio cheio de grandes
grandes riquezas e ele é guardado por um homem valente. Esse homem valente, na verdade, ele é Satanás. E essas riquezas que estão referidas na parábola é uma referência às pessoas que estão sob o domínio de Satanás. Então diz o texto que Jesus é aquele que veio para saquear a casa do homem valente, e é isso que Jesus faz. Ele vem, ele enfrenta o homem valente, ele amarra o homem valente e ele saqueia o homem valente. A nossa salvação nada mais é do que Jesus entrando no inferno e nos libertando das amarras do diabo. Nunca se esqueça que o diabo é o grande acusador da Bíblia. Todo o seu trabalho é opor-se a Cristo. Tudo que o diabo faz nada mais é do que doutrinar pessoas para servir aos seus interesses malignos. E Satanás, ele não é onipotente como Deus, ele não é onisciente ou onipresente como nosso Deus, mas ele é um inimigo poderoso que não deve ser de maneira nenhuma subestimado. E ele tem uma legião de demônios que o acompanham, que o servem e que trabalham para ele. E a nós, como diz o versículo 7, diz que nós não devemos nos deixar enganar por ninguém, porque no final das contas, os filhos de Deus são guiados pela verdade e não pela mentira. E finalmente, a última parte do porquê viver uma vida santa é o que João vai explicar no versículo 9 e no versículo 10, quando ele diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Naturalmente, todos nós pecamos. Até antigamente eu gostava de usar uma ilustração que eu não uso mais, porque ela não reflete a verdade, mas eu usava uma ilustração que era mais ou menos assim: se nós pecarmos, vamos supor que nós pecamos 3 vezes por dia, então quantos pecados nós cometeríamos ao longo de uma semana? Quantos pecados cometeríamos ao longo de um mês? E quantos pecados cometeríamos ao longo de uma vida? Então seriam milhares de pecados. Mas eu não gosto mais dessa ilustração, porque o pecado não pode ser contabilizado. O pecado não são apenas ações isoladas. O pecado é uma condição. O pecado é algo que está na nossa natureza. O pecado é algo que está dentro de nós. Mas quando o Evangelho, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ama, e quando Ele nos salva, como o Evangelho nos ensina, então Ele nos liberta do pecado. Nós continuamos pecando, mas não vivemos na prática do pecado, porque ao termos uma nova natureza divina, diga-se de passagem, que é o Espírito Santo, então nós temos as credenciais para evitarmos os pecados. Não pense você que Deus vai tirar você das condições ou das circunstâncias de pecado. Deus, Ele não é um livrador de tentações e provações. Ele não vai colocar você num lugar que você não será tentado ou provado. É você que tem que resistir. É você que não pode ceder. É você que está sendo purificado e santificado. Então a nossa jornada nessa vida é assim. Você vai ser tentado o tempo todo, mas a sua nova natureza, o Espírito Santo que habita em você, ele vai te dar as condições de não viver na prática do pecado, ainda que eventualmente continuemos pecando. E eu quero então encerrar essa mensagem dizendo que nós precisamos entregar todos os dias o nosso corpo e a nossa mente como uma oferta de sacrifício agradável a Deus. Todos os dias devemos trabalhar para a purificação do corpo e da nossa mente. Todos os dias devemos cultivar a santificação por meio da leitura, do estudo e da oração. Todos os dias precisamos alimentar a nossa nova natureza, porque senão a velha natureza sempre continuará crescendo, lembrando que ela não foi retirada de nós ainda. E não permita
que o seu coração se rebele contra as coisas de Deus. E não saia daqui também sem responder a pergunta mais importante: o que o seu coração ama de verdade? O que move você? Qual é a sua paixão? Responda com honestidade essa pergunta. E quando você tiver a resposta, você vai ter um diagnóstico do que você realmente precisa. E se você responder qualquer outra coisa que não seja Deus, então você precisa realmente pedir ao Senhor que Ele faça uma intervenção espiritual e transformadora na sua vida. Que Deus assim nos abençoe, que Ele nos conduza pela sua verdade, pela sua santa palavra, e que ao participarmos da mesa, que participaremos daqui a alguns instantes, nós teremos a plena consciência de que estamos participando daquele que é literalmente o Salvador das nossas vidas. Amém? Eu convido nesse instante a Paola, não só a Paola, mas o Paulinho e a Marta também. Nós vamos ouvir uma apresentação, um cântico, e nós teremos a oportunidade de responder